A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Definidos os adversários no mata-mata da Série A2, rumo ao Campeonato Gaúcho Divisão Principal em 2026. O Aimoré sagrou-se líder e campeão da fase classificatória, conforme você observa aí na tela, com 31 pontos. Inter de Santa Maria, o segundo, com 29. Passo Fundo entra com a terceira posição, 27. Novo Hamburgo e Gramadense, quarto e quinto colocados, com 24. Veranópolis, 23. Grêmio Bagé e Lajeadense, 21 pontos. Ficam de fora, o que é profundamente lamentável, equipes tradicionais do futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul. Futebol Clube Santa Cruz, Brasil de Farroupilha, Glória de Vacaria, Esportivo de Bento Gonçalves, União Frederiquense, o nosso querido Esporte Clube Gaúcho. E um estreante aí, que é o Real lá de Tramandaí, e que fez apenas 3 pontos na fase classificatória. Olha, o Esporte Clube Gaúcho encerrou com chave de ouro, dando uma goleada no União Frederiquense na melhor exibição do Periquito do Boqueirão. E o Esporte Clube Passo Fundo, abaixo d'água, campo pesadíssimo, lá no Vermelhão da Serra, na Razão Info, e acabou fazendo 3-0 ao natural em cima do Glória de Vacaria, que não tinha maiores pretensões. Encerra, portanto, como disse, esta fase classificatória. O Passo Fundo com 27 pontos é o terceiro colocado. Vão conversar conosco no programa de hoje Gabriel Dutra, que é nada mais, nada menos do que o técnico do Esporte Clube Passo Fundo, de bela campanha, juntamente com o Cleberson Kuckner, que é o fininho, supervisor responsável pelo andamento do Esporte Clube Passo Fundo. Estamos de parabéns. Primeiro jogo será na quarta-feira, lá em Veranópolis, diante do VEC, e a decisão fica para domingo que vem, 3 da tarde, no Vermelhão da Serra. A sua presença será marcante e importantíssima. Está na hora de darmos uma resposta. A verdade é que o Passo Fundo não anda lá essas coisas com o São Pedro, não é? Dos jogos que realizou, que mandou em seu campo, apenas tempo bom para o clássico da cidade. Nas demais partidas, ou choveu, ou conspirou o tempo com muito frio, com muita umidade, espantando, logicamente, o público torcedor. Nós cumprimentamos agora Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, que também participa da nossa programação. Está à distância aí, mas online, mas é um prazer tê-lo de volta no nosso programa, meu caro Dantas. Ok, Jorge Antônio Guerra, minha saudação aos convidados. Não quero me prolongar muito, mas não tem nada de lamentável os que ficaram fora, senhor Jorge. Futebol é organização e planejamento e saber contratar. Até o momento, ninguém ganhou nada, mas o Passo Fundo está mostrando para o que veio. Tá? Eu quero ouvir esses rapazes imediatamente. Aquele abraço. Você pode não lamentar, mas eu lamento a ausência de grandes clubes do interior do futebol do Rio Grande do Sul. É uma pena, né? Lajeadense, que já disputou a especial, Santa Cruz, que também já esteve lá, o próprio Glória Esportivo, o Brasil de Farroupilha, e o próprio União Frederiquense, que representa a grande região aqui do Planalto Médio Rio-Grandense. Mas são coisas que cada um tem a sua opinião e a sua maneira de pensar. Flamengo é
o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Venceu no finalzinho o Atlético Mineiro, soma 36 pontos. O Cruzeiro perdeu jogando contra o Ceará. Olha só o que fez o Ceará, hein? Venceu o Cruzeiro e marcou passo com 34 pontos o time de Minas Gerais. Palmeiras venceu e está com 32, é o terceiro. Bahia, 28. Que campanha faz o Bahia, hein? Vitória em cima de Vitória. 28 pontos, é o quarto colocado, e o Bragantino, que perdeu na rodada, está com 27. Depois vem Botafogo com 26, Mirassol com 25, São Paulo, que venceu, tem 22, o Ceará e o Internacional, 9º e 10º lugares, com 21 pontos. Aparece ali na tabela intermediária o Grêmio, que é o 14º colocado com 17 pontos, e lá na zona malfadada do rebaixamento, Santos do Neymar, que não tem santidade nenhuma, não é? E tem 15 pontos. Fortaleza com 14, o nosso querido Juventude de Caxias do Sul com apenas 11 pontos. E já praticamente rebaixado. É cedo? Não é cedo não. Sport Recife estava vencendo, parecia que ia somar 3 pontos e acabou cedendo o resultado e fica com apenas 5 pontos na tabela classificatória. Depois do intervalo, a gente conversa com o Gabriel Dutra, juntamente com o Fininho, que estão lá online para conversar com os telespectadores, e com o Carlos Dantas, que é o nosso repórter de todas as ocasiões. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte. Nós estamos de volta aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Na abertura do programa de hoje, nós lamentamos o passamento do nosso querido amigo, compadre, um dos maiores cronistas esportivos com quem tive a oportunidade de trabalhar aqui na Rádio Passo Fundo, o nosso querido amigo Rubens Ruas Ferreira. De uma palavra fluente, fácil, participou de muitas programações com gaúcho, com
14 de julho com o próprio Esporte Clube Passo Fundo e nos deixou no último domingo. As nossas condolências à família do Rubens Ruas Ferreira, à sua esposa, Dona Elvira, à sua filha Giovana, ao Rubinho, enfim, aos seus netos e bisnetos, os nossos sentimentos, porque a vida segue. Vamos conversar então primeiramente com a saudação do Carlos Dantas, né? Que já faz a primeira pergunta para o Gabriel e para o Fininho. Eles estão conosco via online. É com você, Dantas. Eu já quero passar a palavra ao professor Gabriel, que ontem venceu bem, um campo ruim. Mas, professor, eu quero ver o Passo Fundo voltar como começou, marcando na saída de bola e triangulando pelo meio. Ontem o Passo Fundo mesmo ganhando, deu alguns espaços pelo meio. Claro que o campo não ajudou, mas é possível voltar aquele Passo Fundo explodindo, chegando junto, né, professor? Boa tarde. Com certeza, Dantas. Uma saudação especial a ti, ao Jorge e a todos os telespectadores da TV Passo Fundo que acompanham nesse momento, né, o nosso programa de esporte, em especial a nossa torcida do Passo Fundo. Realmente, os gramados vêm atrapalhando muito essa questão da nossa postura, mas em todos os jogos eu venho comentando bastante com a minha equipe, nos treinamentos, poucos treinos que a gente tem a fazer nesse momento, né, porque estamos numa sequência de jogos quarta e domingo, desde o clássico contra o Gaúcho. Então a gente vem tendo poucos dias para trabalhar realmente taticamente a equipe, mas eu venho comentando muito com os atletas essa importância de marcar um pouco mais alto, de deixar o perigo longe da nossa área e que a gente consiga recuperar essa bola o mais rápido possível. A grande dificuldade nesse momento, Dantas, sem dúvida nenhuma, é a condição climática. Os gramados não proporcionam que tenha um jogo um pouco mais elaborado. Então a maioria das equipes está optando por um jogo mais direto, de primeira e segunda bola, lançamentos em direção ao seu centroavante, e acaba ficando um jogo muito mais feio, um jogo sem muita articulação e realmente muito baseado na força. Nós tentamos ontem, né, contra o Glória, mesmo mesclando basicamente toda a equipe, fazer algumas triangulações pelos lados, até conseguimos, né? Mas no segundo tempo, principalmente ali, o campo ficou bem prejudicado pela chuva e pelo andar também da partida, e aí acabou sendo um jogo mais de segurança. Conseguimos, né, marcar 2 gols no primeiro tempo, que nos deu uma tranquilidade maior, e no segundo tempo conseguimos administrar a vantagem, fazendo mais um gol e tendo uma certa segurança aí. É bom ressaltar que nos últimos jogos, né, nas últimas 4 partidas, sofremos apenas um gol. Então demonstra, né, a maturidade da equipe, uma melhora do sistema defensivo como um todo, e sem deixar de fazer gols também. Hoje o Passo Fundo tem o melhor ataque da divisão de acesso. Então essa é uma marca nossa, né? Desde a nossa chegada, uma equipe agressiva, uma equipe que faz muitos gols, e isso se realmente se faz mostrar pelos números do campeonato até o momento, né? E principalmente nesse recorte final da primeira fase, Dantas. Professor, só para complementar, o senhor se deu o luxo ontem de deixar o Xande, o Vinícius Espanhol, goleador da equipe, o Hannisson no banco, alguns jogadores que vinham sendo titulares. O senhor poupou ou quis girar com o grupo, porque agora é outra competição? Eu aproveitei para fazer as duas coisas, Dantas. Primeiro, esses atletas tinham uma minutagem muito alta, ou seja, jogaram quase que todos os jogos. Max, Milanês, Fornari, Hannisson, Xande, Vinícius Espanhol, todos esses atletas, o Mike, tiveram alta carga, né, em todo o campeonato, praticamente sem sair nenhum minuto dos jogos, e somado a isso alguns atletas pendurados. Então eu tive essa situação de segurar alguns jogadores, mas também eu precisava analisar os que chegaram e os que estão retornando do departamento médico, justamente para entender a resposta deles começando uma partida, e agora realmente é um período que não podemos errar, né, Dantas? Então a gente precisa ter total convicção no nosso grupo, e você comentou muito bem na abertura do programa a questão da montagem do elenco, e isso precisa ser ressaltado. A montagem do elenco e as contratações. Fomos muito felizes, né? E esse trabalho precisa ser ressaltado do Fininho, juntamente com o Cláudio Risse, que vem fazendo todo esse trabalho, todo o suporte da direção para que a gente pudesse realmente ter uma montagem de elenco
satisfatória, e essas contratações que chegaram, que estão conseguindo dar a resposta nesse momento que é decisivo da competição. Agora eu vou conversar com o Fininho. A primeira pergunta, Fininho, é relacionada com as datas que poderiam ser alteradas junto à Federação Gaúcha de Futebol. Era a intenção da federação realizar 2 jogos aos domingos. Neste domingo que virá, em Veranópolis, e posteriormente em Passo Fundo, no Razão Info Vermelhão da Serra. Só isso não aconteceu porque o Aimoré de São Leopoldo negou, não quis, não tendo unanimidade, a Federação Gaúcha de Futebol fica amarrada, então com as mãos amarradas, e não pôde então alterar o quadro para a decisão do mata-mata. Você acompanhou esta reunião hoje? Boa tarde, Dantas. Boa tarde, Jorge. Nós tivemos hoje esse encontro, então, junto com a federação. A federação reconheceu nesse primeiro momento que ela demorou para tomar essa atitude, ela já poderia ter feito isso anteriormente, sendo que na rodada da quarta-feira já tinha os 8 classificados, então acredito que se ela tivesse feito isso antes da rodada do domingo, teria sido mais tranquilo e não precisaria nem a consulta, né, porque está dentro do calendário estipulado. Hoje, nesse formato de reunião onde foi feita a consulta aos clubes, ela colocou que deveria ser unanimidade para que pudesse ser realizada a troca. O Aimoré, então, se posicionou ao contrário. Então, aí a reunião teve o seu final, praticamente, né? Porque já não teríamos mais a unanimidade e, por isso, os jogos permanecem na tabela original, aí, com jogo quarta e domingo. Isso apura um pouco mais a movimentação de vocês aí que fazem a coordenação, não? É que nós temos a nossa logística até de Veranópolis, pegamos um adversário que é próximo, né? Isso não é tanto a nossa dificuldade, como poderia ter sido o Bagé, o nosso jogo. Aí sim, exigiria realmente um olhar totalmente diferente. Mas é claro que a sequência de jogos, né? Nós fizemos 5 jogos agora, 4 jogos em 14 dias, né? Então, essa sequência também para a equipe, para todos, não só o Passo Fundo, mas com certeza tem um acúmulo de jogos grandes, o cansaço. Então, para os atletas seria interessante isso também, e poder trabalhar mais aí esses jogos. Mas nós sabíamos lá desde o início que essa era a programação, então a gente vai também adaptar e não teremos maiores prejuízos quanto a isso. Será que o torcedor está consciente que deve dar a resposta agora no próximo domingo? Porque o jogo é praticamente decisivo, ou seja, vencendo e conseguindo a classificação para a próxima etapa, automaticamente estará a um passo da divisão de honra do nosso futebol. Você está otimista a esse respeito, Fininho? Olha, eu espero que o nosso torcedor ele tenha essa consciência, porque eu tenho a consciência de quanto o torcedor é um diferencial, e eu já falei em outros momentos, né? E eu só continuo cada vez mais com convicção disso. Passo Fundo é um dos poucos clubes da divisão de acesso, né? Claro, nós temos aí outros clubes de outras grandes cidades também, mas que pode vir em massa e pode fazer a diferença em jogos eliminatórios. Eu espero realmente que, até falando nisso, nós temos já algumas ações já definidas aí para o jogo de domingo, né, a volta, que será aqui em Passo Fundo, onde esperamos que o torcedor durante a semana já consiga se engajar, se envolver, né, buscar adquirir aí os ingressos também para já garantir esse apoio aí, que a gente possa chegar no sábado pré-jogo e já ter aí um número de ingressos vendido para a gente também já organizar toda a estrutura necessária para esse jogo. Dantas. Professor, o Gabriel Dutra, Fininho, depois eu vou cutucar ele no outro assunto. Professor Gabriel, algum desfalque? O time está inteiro, pronto? Como é que está? Para essa partida da ida, apenas o Augusto está suspenso, né? Ele foi um dos jogadores que estavam pendurados e eu tinha que colocar em campo até para ver a resposta dele em relação ao retorno da lesão, né? Ele teve aquela lesão na face que o afastou por 40 dias dos gramados, e aí ele acabou tomando o cartão amarelo ali quase que na reta final da partida, mas enfim, ele será o nosso único desfalque para essa partida de ida. Os demais jogadores que estavam no departamento médico já estão integrados ao grupo, treinam, né, normalmente na segunda-feira, amanhã também, terça-feira, e aí fica a nosso critério a escolha dos atletas para serem relacionados para a partida de quarta-feira contra o Veranópolis. Professor, o Gelson Conte é um estrategista, foi campeão agora lá no Mato Grosso com o time do Lucas, se eu não me engano.
e trouxe reforços lá do Mato Grosso para cá. E ele, no momento que ele chegou, ele conseguiu endireitar essa equipe. Mas eu acredito que ele não conseguiu ainda dar um acabamento como ele quer. Mas eu considero o jogo do Passo Fundo, em relação aos outros, o mais complicado agora nesse mata-mata. O que o senhor acha, professor? Com certeza é um embate muito equilibrado. O Gelson é um excelente profissional, um treinador que, além de toda a experiência que ele carrega, é um treinador que consegue ter esse olhar estratégico das partidas. É um treinador que eu respeito demais, tenho uma boa relação com ele e entendo que ele fez e está fazendo, né, um ótimo trabalho à frente do Veranópolis. Tanto é que a campanha do Veranópolis é uma belíssima campanha. E concordo contigo nessa situação, que é um treinador estrategista e que com certeza está pensando na melhor estratégia para esse jogo contra a nossa equipe. Por outro lado, né, da mesma forma que eles nos estudam, nós também estamos estudando, né, passamos aí a manhã toda estudando Veranópolis, vamos seguir essa análise dos últimos jogos, até para entender o comportamento, o que mudou da partida da primeira fase, em que nós vencemos a equipe do Veranópolis lá no Antônio Davi Farina. Então é óbvio que chegaram reforços, como aqui no Passo Fundo também chegaram reforços. Então a gente vai entender melhor qual que é o encaixe da marcação, qual que vai ser a nossa estratégia e principalmente entender o contexto do jogo. Sabemos que é uma decisão, sabemos que é erro zero e sabemos que o gramado do Antônio Davi Farina, que sempre foi uma referência, está prejudicado devido a essa chuva, ao jogo que aconteceu ontem em cima daquele gramado, né, contra o Inter de Santa Maria. Então a gente tem que avaliar tudo isso para pensar na melhor estratégia, escolher os 11 iniciais para que a gente consiga fazer um bom resultado lá e trazer a decisão para a nossa casa. Fazendo uma análise, meu caro Fininho, o equilíbrio das 4 equipes a nível de pontuação nesta fase classificatória. O Aimoré somou 31, o Inter de Santa Maria 2 pontos a menos, como 2 pontos a menos fez o Passo Fundo em relação ao próprio Inter. Novo Hamburgo e Gramadense chegam com 24. Está equilibrado, porque o Veranópolis fez apenas 23 pontos, fica 4 pontos na soma, ou seja, uma vitória e um empate a menos do que fez o Passo Fundo. Vocês esperavam tudo isso, meu caro Fininho? Olha, a diferença, né, para ver como é um equilíbrio muito grande, essa diferença se resume nos 2 últimos jogos, né? O Veranópolis perdeu esses 2 últimos jogos para o Glória e o Inter de Santa Maria e nós empatamos com o Bagé e vencemos ontem o Glória. Até então o equilíbrio era muito grande, então a gente sabe que foram rodadas um pouco diferentes, né? Porque as equipes realmente, como já havia a classificação antecipada, né, nessas 2 últimas rodadas, algumas pouparam, né, não sobrecarregaram alguns atletas que vinham jogando mais. Então, zera tudo. Eu acho que realmente a palavra é equilíbrio. A diferença de 2, 3 pontos não quer dizer que exista uma equipe melhor preparada para essas decisões. Vai existir agora o trabalho, realmente a competência de cada equipe e principalmente o foco, a concentração, a entrega, né? O Veranópolis a gente sabe muito bem que era uma equipe que veio se reforçando durante a competição, mas que existe uma entrega muito grande e vai jogar tudo nesses 2 jogos, como nós também. E se olhar os 8 equipes classificadas, a gente, na rodada de ontem, o Lajadense não conseguiu vencer o Real, mas quem viu o jogo, né, percebeu que estava realmente difícil de praticar o futebol, o estádio com muita água, acabou dificultando as ações também. Eu não vejo hoje um super favoritismo de ninguém. Em nenhum dos confrontos hoje eu vejo alguém que é claro que a gente vai escolher. Esse é favorito, o outro é favorito, mas os 90 minutos que vão dizer tudo isso, porque o jogo se decide em detalhezinhos, que é uma desatenção, um cartão, tudo isso vai pesar. Analisando essa fase aí, as equipes com menos derrotas, ou seja, Passo Fundo, Inter de Santa Maria e o Aimoré, que perderam apenas uma. E o Passo Fundo foi a equipe que mais empatou até agora, meu caro Gabriel Dutra. Empatou 6 vezes. O pensamento é ir para um empate contra o Veranópolis ou buscar já o resultado final, ou seja, uma vitória? Esse olhar, Jorge, em relação à classificação é interessante, porque se analisarmos todas as equipes, a diferença de quem classificou para quem não classificou justamente está nesse número de derrotas, né?
Quem teve mais derrotas dos classificados foi o Novo Hamburgo, que perdeu 4 vezes, né, durante o campeonato. E se for analisado o nono em diante, todas essas equipes perderam de 4 para 5, 6, 7 vezes. Ou seja, os times que mais conseguiram manter o equilíbrio, ou seja, empatando, somando pontos, todas as rodadas conseguiram ter um conforto maior nessa reta final, conseguiram estar entre os 8 melhores classificados. Mas a nossa ideia, Jorge, como a de todos, e acredito que todo mundo que vai entrar nesse mata-mata pensa da mesma maneira. Todos entram para ganhar as partidas, sendo fora ou dentro de casa. Agora também é bem verdade que se não pudermos conseguir esse resultado positivo, a vitória, é muito importante não perder, é muito importante chegar vivo para o jogo da volta. Sabemos que teremos um bom público no Razão Info Vermelhão da Serra no próximo domingo, então a gente sabe dessa responsabilidade de fazer um jogo muito seguro, buscar a vitória a todo custo, mas também entender que daqui a pouco a condição do gramado não vai ser melhor, que daqui a pouco a gente vai enfrentar dificuldades impostas pelo adversário e que um empate também não é um mau resultado. Muito bem. Reforços ainda para esta temporada, para esses 2 jogos, ou fica como está o Passo Fundo? Olha, nós entendemos que nos últimos dias incorporamos muito bem o nosso grupo, né? Algumas posições que a gente entendia carência, e quando a gente fala de reforços, não é atleta que precisa vir aqui para chegar e vestir a camisa entre os 11, não. É realmente para nós termos, além dos 11, ter a possibilidade de troca em todas as funções. As inscrições se encerram amanhã, né? É o último dia. Então, pode ser que de última hora tenha alguma novidade aí, mas entendemos que o grupo aqui hoje está totalmente... tem plenas condições de ter 11 que saem jogando e ter opções em todas as posições. Então, se realmente a gente conseguir encaixar mais uma peça aí, vai ser porque o mercado nos apresenta uma possibilidade aí que a gente vem conversando hoje durante o dia. Uma perguntinha, Fininho. Eu falei em reforço. O plantel praticamente está fechado. Com quantos jogadores está disputando até o presente momento o Passo Fundo? Olha, no nosso planejamento, nós iniciamos a temporada, né, com 5 atletas da categoria sub-17. Então, um elenco ali que iniciou com 28. Nós tínhamos 29, na verdade, mas um atleta já no departamento médico, que vinha de uma recuperação longa. 5 meninos, né, do sub-17. E mais um atleta também das categorias de base, né, que era do sub-20. Então nós tínhamos um elenco curto, né? Nesse período vocês sabem que acontecem lesões, que acontecem suspensões. Então nós agora, nos últimos dias, buscamos alguns atletas, alguns para repor saídas. Nós vamos fechar agora a temporada aí, nós continuamos com 2 meninos do sub-17 no elenco até hoje, mas vamos fechar aí com 30 atletas dentro desse elenco, né? Muito bem. Então, a gente vai poder ter esse balanço, né, essas opções aí para o professor Gabriel. Ok. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e vamos continuar conversando com o Fininho e com o Gabriel, juntamente com o Carlos Danta, tocando ideias a respeito da grande decisão que está marcada para domingo que vem no estádio Vermelhão da Serra, entre Passo Fundo e Veranópolis. Jogo que classifica uma das equipes para a finalíssima. Então vamos aguardar, não é? Vamos aguardar. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui fazer o simples bem feito é a nossa essência.
Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, a equipe olímpica, da Academia Olímpica de Passo Fundo, participou de um torneio laçador de kickbox em seletivo para a Copa do Brasil. Ele foi realizado no último dia 20 de julho e nós vamos trazer detalhes na próxima programação com abundância de informações, porque este torneio classifica para a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil será representada no Rio Grande do Sul pela Academia Olímpica de Passo Fundo. Nossos parabéns aí ao Júnior, ao seu pai e a toda a equipe que participou, cerca de 50 atletas. Já a equipe de vôlei da UPF estreia na Superliga C em agosto próximo. Está confirmada a disputa da região sul, marcada para ocorrer entre 3 e 7 de agosto, no Centro de Esportes Ney Braga, em São José dos Pinhais, no Paraná. O nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas, descobrindo valores, fez a seguinte entrevista com a atleta Laís Tamagnoni. É com você, Dantas. E Passo Fundo continua revelando grandes atletas. Só que no projeto do Zé Roberto em Barueri, São Paulo, onde ela está agora, ela é a gaúcha. Que prazer falar com você. E eu queria que você se apresentasse ao grande público falando sobre esse projeto, como é que você foi parar em Barueri, qual é a tua posição, tua altura, enfim. Apresente-se. Eu sou a Laís, eu tenho 15 anos, eu jogo de ponteira no projeto Zé Roberto, que é um grande projeto no Brasil, os maiores reveladores da base. Eu tenho 1,82 e eu fui começar a jogar lá com 13, 14 anos, quando eu fiz teste no projeto da prefeitura. E daí eu vi que era uma grande oportunidade para evoluir no meu sonho, né, que eu jogo desde pequena, desde os 5, é meu sonho estar na seleção. E daí eu fui parar lá fazendo testes, e eu vi que era um dos melhores clubes para estar na base, que ia revelar muitas coisas, que ia me proporcionar muitas coisas. Então eu fui lá fazendo testes, segui meu sonho, acreditei, não desisti, trabalhei muito, treinei muito para isso e agora eu tô lá. Fui campeã brasileira de clubes no início do ano, fui campeã gaúcha também pela Seleção Gaúcha, e é isso. E Rio Passo Fundo, como é que você está vendo esse projeto? Chegou a passar por esse projeto comandado pelo Giba Belaver? Passei pelo projeto do Giba, tenho muito orgulho de ter jogado lá, de ter representado minha cidade. Projeto muito forte, agora vai começar na Superliga C, né? Muito bom, estou acompanhando bastante, tenho muito orgulho. Foi um projeto muito bom na minha carreira, muito formador, a base deles é muito importante para o sucesso, eu devo tudo a eles. Meu pai também, que é o sofrido Tamagnoni, devo tudo a eles, foi melhor. É o professor Tamagnoni, que era professor de educação física, né? De vôlei do Marista. E outra coisa, só para repetir, você hoje é seleção brasileira? Ainda não. Ainda não? Gaúcha. Falta o quê? Um pouquinho mais de treino. Mais treino? Mas seleção gaúcha tu já é? Já foi. Passado e no retrasado. Qual é a mensagem que tu deixa para esses atletas da região, não só de Passo Fundo, sobre o vôlei, porque tem muita gente, muita menina sonhando. Treinar bastante, se dedicar, não desistir dos seus sonhos, que você chegar lá. E a questão saudade, você está em férias em Passo Fundo agora, mas e a saudade da família? Ah, é grande, é muito grande, eu sinto muito falta da minha casa. Mas vale a pena, é um sonho, tem seus desafios, mas tem suas vantagens também, então vale a pena. Eu sinto muita falta, mas tem internet também, que eu falo com ela por vídeo, com a minha mãe.
vale a pena. Ok, foi um prazer falar contigo. Prazer é meu. E sucesso total pra ti lá. Obrigada. Tchau, gente. Tá aí essa jovem revelação que já passou pelo projeto do Gilberto Belaver e hoje ela trabalha junto com o professor Zé Roberto num projeto em Barueri do mais alto nível, em nível europeu. Então essa atleta que já é seleção gaúcha, tem 15 anos, ela é meio de rede e também já foi campeã paulista na categoria nesse ano que passou. Então, mais um talento gaúcho de Passudo, né, graças ao projeto do Gilberto também. Ela é filha da Liliane Tamaione, advogada, doutora Liliane, e seu pai era o Tamaione, que infelizmente nos deixou, que era o professor lá do Colégio Conceição. Família de atletas, né? Exatamente. Professor Gabriel, o senhor é um jovem treinador, para mim já é uma jovem revelação confirmada. Me lembra Beto Campos, nosso querido Beto Campos, que se foi. O senhor me traz a figura dele, mas não estou querendo rotular, que são dois estilos diferentes. A experiência do senhor nesse momento e agora é a hora que a onça bebe água, professor. Como é que vai ser? O senhor já passou por uma experiência dessa num nível altíssimo, porque foram liberados todos os jogadores do Gauchão no ano passado da primeira categoria. Com certeza, Dantas. Tive algumas experiências de momentos tensos desse, mas também que dão muitas alegrias, né, a nós profissionais do futebol. Passei e tive acessos no Avaí, de Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, tive conquistas do estadual lá de Santa Catarina pelo Avaí, também como analista de desempenho, no Fortaleza Sub-20, tive momentos decisivos desse na Copa São Paulo também como auxiliar técnico. Como auxiliar técnico tive confrontos decisivos desse, seja no Brasil de Pelotas, seja no São Luís de Juí. Então, realmente tenho uma experiência boa para esses momentos e agora é óbvio que tem um significado maior por estar desde o início, né, aqui no Passo Fundo, por ter feito toda a pré-temporada. Se formos analisar o que eu passei nesse ano no Avenida, lá no Campeonato Gaúcho da Série A, eu não montei a equipe, eu cheguei no meio do caminho, eu tive poucos jogos e mesmo assim a gente conseguiu reverter a situação, fazendo com que o Brasil e o Pelotas, equipes de muita tradição no estado, fossem rebaixadas, enquanto vários cronistas e a própria torcida já apontavam a Avenida como um forte candidato ao rebaixamento. E agora aqui no Passo Fundo, eu entendo como um trabalho muito especial, justamente por ter participado desde o início, né, do projeto, ter feito toda essa pré-temporada. Então isso me dá muito mais embasamento para tomar as decisões, muito mais critério para tomar as decisões que eu preciso tomar nesses confrontos de mata-mata, onde realmente vai fazer a diferença cada detalhe, cada centímetro do campo vai ser brigado, vai ser disputado, e nós coordenando esse processo, né, eu dentro de campo, o Fininho coordenando todo o clube, a gente precisa ter muita serenidade e convicção nas nossas decisões a partir de agora, Dantas. Fininho, questão arbitragem. A federação já sabe que vai ter que pôr os melhores, mas mesmo assim, na minha opinião, não foi tão comprometedora durante a competição. Mas agora é importante árbitro de peso, né, que tem uma experiência que transmita segurança para todo mundo, inclusive para os jogadores. A gente vai aprendendo algumas coisas no decorrer, com a passagem dos tempos e dos anos, né? E até eu ouvi uma entrevista do Felipe Luiz, treinador do Flamengo, que ele dizia que ele não comentava a arbitragem, né? Eu acho que realmente a arbitragem, o comentário sobre a arbitragem não acrescenta em nada, ela pode apenas te trazer alguns prejuízos, porque são falas que elas correm, né? As informações escapam. Nós tivemos uma posição perante a federação questionando alguns atos específicos de arbitragem. Um deles foi a lesão do Augusto, né, lá em Novo Hamburgo, um lance isolado, mas que não houve nem falta. Esse foi um lance que nos chamou muita atenção. Tivemos a lesão do Rannisson em Santa Cruz, que também na sequência do lance gera um gol do Santa Cruz. Mas isso tudo para comparar o lance do Augusto, do Anderson Recife, que foi expulso aqui com menos de 3 minutos de jogo. Então, apenas para demonstrar alguns pequenos detalhes. Agora, em relação à arbitragem desses jogos decisivos que vem pela frente aí, a gente entende que a federação vai fazer o melhor que ela pode, vai escalar os melhores árbitros disponíveis para essas datas, né?
E nós acreditamos muito, sim, que teremos arbitragem de alto nível para jogos que valem tanto para os clubes, né? Eu acredito que vai existir esse cuidado. Afinal de contas, está em ótimas mãos, né? Que é nas mãos do Leandro Voaden, aí a escala dos árbitros. Gabriel, analisando friamente, quais foram os adversários que você teve maiores dificuldades de enfrentar nesta fase classificatória? Não pelo fato de enfrentar, né, o Veranópolis nesse primeiro confronto, mas o jogo lá contra o Veranópolis nos exigiu demais, nos exigiu muita concentração. Em vários momentos da partida, o Veranópolis tem uma bola parada muito forte, né? E tem um jogo atuando em casa, no Antônio Davi Faria, tem um jogo de muita imposição. Então, realmente é um time que me preocupou desde o início do campeonato, até por entender, né, como o Dantas já havia comentado, né, essa força que tem, essa estratégia com o Gelson Conte. Então, a gente sabe da força do Veranópolis. E os outros times, realmente, o Aimoré, por ter uma defesa tão sólida, o Inter de Santa Maria, por ter um elenco recheado de jogadores de nível de Série A do Campeonato Gaúcho. Então, essas equipes realmente chamaram bastante atenção, né, nessa primeira fase, equipes que realmente fizeram grandes campanhas e certamente darão muito trabalho, né, a quem enfrentá-las. Como disse o Fininho, tudo começa do zero, não é? Mas o Inter de Santa Maria impressionou pelos reforços que teve e que conquistou para o seu plantel. Se comenta lá na cidade universitária de Santa Maria de que este é o ano do Interzinho. Você concorda conosco? Sobraria apenas uma vaga? Acabei de receber agora aqui um ofício da federação, onde nosso jogo de ida ele vai ficar para quinta-feira, né? Uma solicitação do clube mandante. Então, ao invés de quarta, jogaremos na quinta-feira, dia 31, em Veranópolis, né? Informação que chegou agora aqui, realmente, em primeira mão. Folga pouquinho, né? Dá uma folga, então. Dá um espaço. Temos um dia a mais aí de preparação. Mas respondendo a tua pergunta, então, o Inter de Santa Maria vem fazendo algo que é difícil se ver no interior do estado, que é a manutenção de um planejamento bem elaborado, de um investimento muito forte, né? Eu posso estar enganado, mas é o terceiro ano consecutivo que, em relação a valores investidos, mas não só isso, ele tem dado uma estrutura muito boa para os profissionais, né? Hoje eles contam com equipamentos para dia a dia mesmo, possibilidade de treinamento de ponta, né? E oferecendo, além de bons salários, uma grande estrutura. Então é normal que exista realmente, né, para os torcedores do Inter e para a cidade de Santa Maria, esse olhar de favoritismo ao Inter. Então, realmente, para quem acompanha os bastidores, sabe que isso, de fato, é uma verdade, como foi em outros anos, mas quando existe continuidade, as chances aumentam disso dar certo. Mas vai enfrentar um adversário extremamente difícil, né, já nessas quartas de finais aí, que é o Grêmio Bagé. Nós tivemos lá semana passada, sabemos bem como é difícil enfrentá-los nos seus domínios. Por isso que, por mais que exista um orçamento muito maior ou um investimento muito maior, não é o caso, o Bagé também tem um grande investimento, mas eu não vejo essa diferença de nível técnico a ponto de dizer assim, esse passa tranquilo. Não, vão ser realmente 2 jogos, né, e que são os pequenos detalhes que devem fazer também, para mim, no meu olhar, essa diferença. Essa notícia que chega agora, hein? Tem uma importância muito grande em relação às demais equipes, hein? Vai dar sururu. O Paulo Henrique já foi que trancou o pé, que não queria jogo. Agora o Passo Fundo, sem querer, consegue essa folga de mais um dia. 24 horas é muito tempo para uma decisão tensa como essa, né, professor Gabriel? Com certeza, até pela situação não só dos atletas, que realmente é muito necessário esse período para recuperação, mas também do gramado, né? A gente viu a condição do gramado lá em Veranópolis ontem, devido à forte chuva que caiu desde do sábado lá em Veranópolis, realmente estava inviabilizando o jogo. Não tinha como existir uma partida um pouco mais articulada, seria um jogo muito de primeira e segunda bola. Daqui a pouco, com um dia a mais de sol, e a previsão realmente é de sol para terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, o campo consiga dar uma melhorada, uma secada, e realmente a gente consiga fazer um espetáculo maior. É bem verdade que esse jogo, sendo na quinta-feira, a gente perde um dia de recuperação para o jogo da volta,
mas é uma situação que realmente precisa ser bem avaliada agora, e a gente vai fazer isso nos próximos momentos aí, justamente para montar a melhor estratégia possível para essa partida. Muito bem. Me diga uma coisa, Fininho. Alguma programação mais pormenorizada, assim, para que o torcedor vá diretamente ao estádio, vá ao Vermelhão da Serra no próximo domingo, que leve a sua bandeira? Vocês estão articulando alguma promoção a mais, além do jogo propriamente dito? Olha, nós gostaríamos muito, como eu já falei no início da entrevista, de poder chegar na sexta-feira, no sábado, e já ter uma boa procura, né, por ingressos, até para a gente saber e organizar toda a nossa logística de dia de jogo. Nós temos aí também agora, tentamos buscar que cheguem mais camisas em alguns tamanhos que a gente não tinha, para que o estádio realmente esteja aí identificado com as nossas cores, né? Então, o que a gente pode falar é que vamos fazer uma campanha de venda de ingresso antecipada. O torcedor que adquiriu seu ingresso até o sábado, ele vai pagar R$20 o ingresso, na hora e no dia do jogo vai ser R$30. Né? Até um aviso, nós temos uma venda de ingressos meia entrada muito grande, porque hoje a gente não está exigindo essa comprovação, né, para comprar o ingresso. Então a meia entrada a gente vai vender somente no dia do jogo, né? Vai ter um atendimento especial para aqueles que têm direito à meia entrada. Então a venda antecipada até sábado, o ingresso a R$20. Quem vier comprar a camisa aí no clube também agora até o sábado, vai comprar a camisa por R$150, que é o valor normal, e vai levar o ingresso para o dia do jogo, porque nós queremos que a partir desse domingo o torcedor venha fazer a diferença sim. Nós esperamos um grande número de torcedores para nos empurrar aí nesse jogo do domingo. Ô Fininho, seu Jorge, quero aproveitar essa questão dos ingressos. Ontem, Fininho, eu tive dificuldade, mesmo pagando, de acessar através do YouTube. Porque eles lançam a imagem do Passo Fundo Futsal no YouTube com as matérias do Passo Fundo e não aparece o jogo Passo Fundo e Veranópolis daquele dia. Aí tem que entrar num outro link para poder acessar e pagar. Então, eu acho que é uma coisa que foi assim meio que improvisada e que dificulta quem está de longe acessar. Como o meu caso, que eu estou aqui na entrada de Porto Alegre. Então, pediria, né? Não é uma crítica, é um pedido para a direção do Passo Fundo. Se botou no YouTube o jogo, que tu abra tudo aqui no YouTube. Não tem a imagem no YouTube e tem que entrar num outro link para pagar. É isso, confesso que eu também não sou usuário, não sei bem o procedimento. Isso foi uma decisão realmente da diretoria, foi trabalhada essa forma de fazer a transmissão. Mas como falei, é um jogo diferente. Eu acho que a gente vai ter um momento também para discutir esse formato de transmissão, como vai ser feito, né? Como ele vai ser comercializado ou não. Existe uma série de marcas que também estão conosco e que também estão envolvidas em todo esse processo, e vamos tentar sim buscar uma maneira de facilitar esse acesso aí, porque a intenção é que realmente, né, a marca Passo Fundo seja levado ao maior número de pessoas possíveis. A gente sabe que existem os custos, nós estamos buscando fazer uma transmissão de qualidade, isso tem um custo também um pouco, não digo elevado, mas diferente do que outras equipes, né, para justamente querer oferecer um produto de qualidade, mas são detalhes que com certeza trataremos aí durante a semana, justamente ouvindo essa tua fala também, Dantas, para tentar melhorar esse serviço. Favoritismo não existe para esta fase do mata-mata, no meu modo de entender. Não sei se vocês concordam comigo. Aimoré e Lajeadense, Novo Hamburgo e Gramadense, Inter SM e Grêmio Bagé. Dá para dar uma analisada assim, pormenorizada a respeito destes confrontos? Vocês acreditam que a Aimoré tem a vantagem sobre o Lajadense, Novo Hamburgo sobre o Gramadense, ou não tem favoritismo no entender dos nossos entrevistados de hoje? Essa, para mim, é a maior crítica que existe no campeonato. Existe um campeonato de pontos corridos e depois vira um mata-mata, ou seja, tudo que o Aimoré fez na primeira fase, o Inter de Santa Maria, nós, o Novo Hamburgo, que terminou em 4º lugar, praticamente não vale nada, porque o Aimoré pode pegar um campo ruim, muita chuva, daqui a pouco num jogo, e toda essa campanha fantástica que eles fizeram vai por água abaixo, né? Então, realmente, eu concordo contigo, Jorge, não existe favoritismo nesse mata-mata, até pelo equilíbrio das equipes, e isso está comprovado
até nos próprios enfrentamentos entre as equipes que passaram de fase, né? A gente vê um equilíbrio muito grande, vários empates dentro desses confrontos, e também o outro cenário que para mim é o primordial para cravar esse equilíbrio é a condição dos gramados. A gente prima por um futebol, a gente preza por um futebol bem jogado, e isso eu falei desde a primeira entrevista, que o nosso time seria um time leve, um time intenso, um time que buscaria jogar futebol a todo momento, e eu vejo que a equipe do Veranópolis é dessa maneira, que a equipe do Inter de Santa Maria é dessa maneira, que a equipe do Aimoré é dessa maneira, e agora chega na reta final do campeonato, e as equipes que passaram, que realmente fizeram o melhor futebol da competição, vão enfrentar campos com pouquíssimas condições de fazer um jogo elaborado. Então é grande mesmo a chance de vários desses confrontos serem definidos nas penalidades máximas, e aí cada detalhe faz a diferença num jogo tão decisivo e que vale muito, mas vale muito para cada comunidade e cada equipe que está envolvida nessa reta final. Todos os jogos ficam para quinta-feira, hein, Fininho? Não, apenas o nosso e o jogo do Lajeadense contra o Aimoré. Esse é o comunicado que veio da federação aqui, pelo menos, da alteração de data nesses dois jogos. Eu pediria, né, os amigos, nós temos agora o trabalho agendado para às 15 horas com o elenco, né, iniciar todo esse processo de trabalhar esse jogo, de preparação para o jogo, né? Mais uma vez agradecendo, se tiver alguma última pergunta aí, tá? Porque realmente a gente valoriza muito, né, cumprir os horários aqui do nosso pessoal, então os atletas estão nos aguardando aí para abrir a semana, que ela é extremamente importante para todos nós, e mais uma vez já agradeço o espaço aqui na TV Passo Fundo. Nós agradecemos a participação de vocês e do Carlos Dantas, que continua conosco aí nesses minutos que ainda restam para o finalzinho do programa. Boa sorte ao Passo Fundo, além de sorte, competência eu sei que tem. Então é cabeça fria, pode até perder um dia para o fim de semana, mas estreando bem, com uma vitória e ganhando um dia a mais, esse é fundamental. Depois nós vamos no peito e na raça, e seja o que Deus quiser. Aquele abraço, e estamos na torcida aqui na Grande Porto Alegre, Gabriel Dutra e Fininho. Aquele abraço. Pensamento positivo, Gabriel. Com certeza, muita confiança, e é uma semana muito decisiva para nós, e a gente está encarando dessa maneira. Um grande abraço a vocês, uma satisfação imensa conversar sobre futebol, com realmente uma conversa qualificada, uma conversa que faz com que a gente realmente converse, fale com o nosso torcedor do Passo Fundo, que isso é o mais importante para todos nós. Um grande abraço, boa semana, Jorge, Dantas e toda a equipe da TV Passo Fundo. Igualmente para vocês aí, Fininho e Gabriel. Sucesso, então, no final de semana, de um modo especial, às 15h do próximo domingo, no Razão Info Vermelhão da Serra, o confronto que pode definir a participação do Passo Fundo na finalíssima do Campeonato Gaúcho Série A2, rumo à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Bahia venceu o Juventude, Palmeiras fez 1-0 no Grêmio, Internacional e Vasco empataram em 1-1 num jogo ruim de ser assistido. Detalhe porque o Internacional jogou muito pouco ou quase nada. Carlos Dantas, a tua opinião a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro, você acompanhou também, né? Exatamente, mas antes de eu entrar para o Campeonato Brasileiro, eu só queria falar assim, ó. A questão do... O senhor lançou aí que não há favoritismo. Eu acho que em 2 jogos existe. Gramadense e Novo Hamburgo. Passa o Novo Hamburgo. Lajeadense e Aimoré. Para mim, passa o Aimoré. O Bagé e o Inter de Santa Maria realmente é um clássico da fronteira, um clássico tradicional. E o jogo do Passo Fundo com do Veranópolis com o Passo Fundo e Passo Fundo Veranópolis, esse sim é complicado, porque do outro lado o Veranópolis estava lá embaixo e de uma hora para outra ele cresceu na competição graças ao Gelson Conte, que é um estrategista. Quanto ao futebol brasileiro e em especial Internacional e Grêmio, o Grêmio melhorou bastante. Me surpreendeu o time do Mano Menezes, mas o grande problema do futebol gaúcho, eu vou dizer qual é que é. É mais uma vez a imprensa da capital, seu Jorge. Pois já tem gente falando que o Renato está voltando. E falando a maior cara de pau no ar. Como é que o Mano vai conseguir organizar uma equipe?
E olha, organizou com gurizada e 1-0 para quem achava que era 3-0, entre eles eu, a favor do Palmeiras, me surpreendeu. Me surpreendeu. Jogou muito bem o Grêmio e perdeu a chance de empatar. O jogador do Grêmio, o atacante que estava com a bola na cara do gol, dá para o lado, era o gol do empate, porque tinha um companheiro livre. Quanto ao Internacional, os primeiros 30 minutos não jogou. O Inter não entrou em campo. Por quê? A cabeça, pelo que eu notei, está voltado para quarta-feira contra o Fluminense do Renato. E aí, a equipe só se ligou, né, quando a torcida deu uma vaiada, que eu sou contra essa história de vaiar. Tá no campo, vai para torcer? É para torcer, professor. Que mania de vaiar. Só porque os jogadores, eles não são máquina. Eles não são caça-níquel. Muito bem. São ser humano. Ponto final, ponto final. Estamos encerrando a nossa participação na programação de hoje aqui na TV Passo Fundo, agradecendo a você, Dantas, agradecendo os nossos entrevistados do programa de hoje e desejando boa sorte. Lembrando que a vacina contra a influenza e o Covid-19 reforço continua à disposição gratuitamente. Se você não fez, faça, porque nós amamos vocês. Até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.